Isso aí, gente. Amém. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Diz assim Jesus: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon. Vou ler novamente. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e nós pedimos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ilumine para entendermos o Teu Evangelho, que possamos ser instruídos pelo Senhor, de tal maneira que o nosso coração venha a se converter completamente aos Teus ensinamentos, completamente à Tua presença, completamente à Tua pessoa. Que nessa noite os ídolos que às vezes estão ocultos no nosso coração sejam destituídos, sejam derrubados, e que nós possamos nos render plenamente, tão somente a Ti. É o que eu peço por mim, é o que eu peço por todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recentemente eu preguei uma mensagem aqui na igreja, se não me engano, 2 domingos atrás, sobre simplicidade, sobre a simplicidade cristã, e eu fiz algumas considerações iniciais que eu quero repetir, porque eu acho que de alguma maneira esses temas eles acabam se tocando. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para a igreja, para todo mundo que está nos ouvindo aqui pela internet, vocês aqui nessa noite, que essa mensagem não é uma apologia à pobreza, não é uma apologia a você vender tudo o que você tem e dar aos pobres, a não ser que o Senhor te peça. Aí se o Senhor te pedir, é você quem vai decidir o que você vai fazer, eu não vou te pedir isso. Tampouco é uma apologia à riqueza, muito pelo contrário, é um alerta sobre o perigo das riquezas, é um alerta sobre o perigo de nós deixarmos o nosso coração ser seduzido por Mamon, ser seduzido pelo dinheiro. Mas eu quero acrescentar mais um item, antes de iniciar a pregação dessa noite. Essa mensagem também, ela não é, em hipótese alguma, um mecanismo, uma artimanha, uma maneira para te constranger em relação ao assunto do dinheiro, em especial aquilo que toca ofertas e dízimos. Não é o meu objetivo, em hipótese alguma, gerar constrangimento em ninguém. Muito pelo contrário. É que você entenda e aprenda qual deve ser a relação nossa com o dinheiro a partir do Evangelho. E quando eu digo a partir do Evangelho, eu estou indo para um caminho que não é o mais fácil. Seria muito mais fácil se eu te dissesse assim: a relação que o crente tem que ter com o dinheiro é ele dar 10% do seu dinheiro, da sua fonte de renda na igreja, dar o dízimo. Ponto. Se você está fazendo isso, está ótimo. Se você não está, está tudo errado. Muito mais fácil.
Por que é mais fácil? Porque é claro, é nítido. Eu expressaria aqui uma regra para todo mundo seguir e me daria por satisfeito. Seria mais fácil para mim, seria mais fácil para você. O problema é que não dá. Esse assunto é um assunto que, quando lido a partir do Evangelho, alguns parâmetros convencionais que nós temos e que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, eles são relativizados. E eles são relativizados por quê? Porque, como eu disse aqui um pouquinho antes de começar a mensagem, para o Senhor, a mulher que deu uma moedinha, ela foi a quem deu mais naquele dia. E talvez o que deu mais em volume monetário naquele dia, deu menos que aquela mulher pobre que deu a moedinha. Então, o reino de Deus, ele funciona em outra matemática. É uma outra lógica. É uma outra maneira da gente pensar. E essa maneira de pensar do Evangelho, ela não pode ser resumida a regrinhas claras e nítidas que eu digo para vocês como vocês têm que lidar com o dinheiro, e uma vez que vocês lidem assim, ótimo, está tudo certo. E novamente, esse seria o caminho mais fácil para mim, e esse seria o caminho mais fácil para você. Só que o problema é que esse não é o caminho do Evangelho, esse não é o caminho de Jesus. E quando Jesus ele vai ensinar para a gente a respeito de dinheiro, da relação que nós temos com o dinheiro, ele vai dizer nesses termos, ele vai colocar o dinheiro como um senhor, chamado inclusive por ele de Mamon. Ele se refere a dinheiro como um ídolo. E nós precisamos entender o que significa a gente pensar dinheiro como ídolo. Porque se dinheiro é ídolo, como diz Jesus, significa que a gente precisa escolher quem é o nosso Senhor. Eu não posso servir a Deus, eu não posso adorar a Deus, eu não posso dizer que eu amo Deus, simultaneamente amando o dinheiro, amando o mamon, me dobrando diante das riquezas, tendo como meu bem mais precioso valores monetários, bens materiais. São dois senhores. Por isso a mensagem dessa noite é uma mensagem importantíssima. E eu espero sinceramente, como eu propus no título para a Bia divulgar, que a gente possa exorcizar o mamon das nossas vidas. Que a gente possa sair dessa noite aqui com muita clareza dos perigos que nós corremos quando nós temos no nosso coração um ídolo como Mamon. E qual que é o problema de nós termos dois senhores? O que significa ter dois senhores? Significa nós termos uma mente dividida. Significa que a nossa mente, ao mesmo tempo que ela serve a Deus, ela ama a Deus, ela quer Deus, ela está dividida com outro Senhor. E a nossa atenção, ela não é dispensada exclusivamente para Deus, mas ela é dividida, a nossa atenção ela fica repartida, inclusive para o outro Senhor. Quando Jesus fala de dois senhores, ele está falando de um tipo de olhar que nós temos a partir da realidade da nossa alma, do nosso coração dúbio. É o perigo que nós temos de, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui cantando, em que nós estamos aqui adorando, em que nós estamos aqui pregando, ouvindo a mensagem, vivendo a fé cristã, vivendo o discipulado cristão, o nosso olhar não está somente no Mestre, o nosso olhar não está somente em Jesus, o nosso olhar, ao mesmo tempo em que ele está em Jesus, ele está também em Mamon, ele está também no dinheiro, ele está também nas riquezas, e isso faz com que a gente fique com uma vista turva. A nossa visão ela fica obscurecida, porque a gente não sabe quem agradar, a gente não sabe o que fazer no final das contas. Porque venhamos, talvez a área mais difícil da nossa vida, para se converter
E aqui eu estou falando de conversão, eu estou falando de mudança de mente, eu estou falando de mudança de caminho, estou falando de metanoia, estou falando de você ir para cá e começar a ir para o outro lado. Talvez a área mais difícil para a gente se converter seja o bolso. Seja o bolso. Quando a gente mexe no bolso, às vezes fica complicado. Às vezes fica complicado. Então, essa questão dos dois senhores, o que está em jogo é o tipo de amor que nós estamos oferecendo a Deus. É um amor exclusivo ao Senhor ou é um amor que eu reparto e eu entrego um pouquinho para agradar Mamon? E aí, a gente precisa entender também a diferença entre esses dois senhores. Quando a gente olha para Deus, para o nosso Senhor, para o Senhor revelado nas Escrituras, para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não está falando de um ídolo. E por que a gente não está falando de um ídolo? Porque quando a gente pensa dinheiro a partir da realidade de Deus, a gente pensa de tal maneira em que a gente entende que em Deus, que no Senhor, existe liberdade. Existe amor gratuito, existe salvação pela graça mediante a fé, existe um Deus que espera de nós espontaneidade. Deus, Ele não quer, o nosso Deus, Ele não quer que você venha aqui, sabe, cabisbaixo, triste, tendo que trazer uma oferta para a igreja. O nosso Deus não quer que você saia daqui e fale: puxa vida, vai começar mais uma semana, hein? Eu tenho que amar o próximo. Não. O nosso Deus não quer que você saia daqui, entre no seu carro e fala: puxa vida, que droga, hein? Agora não vou poder quebrar o pau com a minha mulher no carro. Nosso Deus não quer isso. O nosso Deus não quer que você saia daqui triste, chateado, sabe? Porque você precisa amar espontaneamente. Porque quando a gente começa a fazer esses cálculos mentais, sabe, do que a gente tem, não tem que fazer, do que a gente aprende na igreja, quão chato é ter que executar isso na prática e tal. Não é isso que Deus quer. Deus exige da gente, Deus quer de nós um amor espontâneo. Ele quer que você faça tudo o que você faz em liberdade. Eu falo para todo mundo da liderança dessa comunidade, e sempre falei isso para todo mundo que eu tive que liderar ao longo desse tempo nas igrejas. Se está numa escala para você ter que tocar, ter que cantar, ter que ficar na recepção, ter que fazer, ter que pegar banco, ter que fazer mutirão, é um peso, meu irmão, fique em casa. Fique em casa. No sábado passado eu confesso para vocês, vou dividir com vocês, né? O pessoal... Uma pessoa me procurou e falou: pastor, que triste, né? Puxa, não teve quase ninguém no mutirão, né? Falei: meu irmão, fica triste não. Fica triste não. A gente não está aqui servindo a Deus, sabe, para ficar, pelo amor de Deus, você pode vir fazer isso para a igreja, para Jesus, para... Quem quer fazer, faz. E quem não quer, não faz. Porque o que Deus espera de nós é espontaneidade, é algo verdadeiro, é algo que vem do coração. Não pode ter constrangimento, não pode ter pesar, não pode ter, sabe, um peso de novo, escala, meu Deus. Sai da escala. Deus não se agrada disso. Mas esse é Deus. O nosso Deus é assim, porque amor e liberdade são duas coisas que estão casadas. Para existir amor verdadeiro, precisa existir liberdade. Porque senão a gente virava um bando de robô, né? Que nem aquelas perguntas que às vezes surgem em seminário, né? Poxa, professor, por que Deus não fez com que a gente não pecasse? Para a gente não entrar nessa que a gente entrou, não seria muito mais fácil? Aí eu falo, seria, se você quiser ser um robô, se você não quiser ser humano, se você não quiser ser gente, se você não quiser experimentar amor verdadeiro, se você não quiser experimentar o que é a vida, seria muito mais fácil. Mas Deus, Ele nos fez para que a gente aprendesse a lidar com a liberdade, que envolve inclusive retribuir o amor gratuito dele por nós de maneira espontânea.
genuína, verdadeira. Isso é Deus, isso é o Evangelho. Os ídolos, em contrapartida, eles não trabalham na chave da graça, eles não trabalham na chave da misericórdia, eles estão se lixando se tem espontaneidade ou se não tem. Eles não estão preocupados com o peso que você está carregando nas suas costas. Os ídolos, eles se contentam em nos corromper, em nos corromper. E os ídolos, eles exigem de nós algo em troca. Não tem graça, não tem o fazer em liberdade, tem a exigência de que nós os agrademos, tem a exigência de que existam trocas, barganhas, tem a exigência de sangue, de dor, de sofrimento. Não é o ídolo que vem aqui, morre por você e dá a vida por você. Não, ele pede para você matar e dar sangue para ele. É assim que funcionam com os ídolos. E obviamente aqui eu não entendam que eu estou falando simplesmente de estátuas. Eu estou falando de coisas muito mais profundas que estão acontecendo na nossa alma. Aqui no caso, o amor ao dinheiro. Mamon, ele exige sacrifícios. Sacrifícios. E quando você está servindo a Mamon, quando você está servindo ao dinheiro, você pode ter certeza absoluta, ele vai exigir de você sacrifícios. Quais são os sacrifícios que ele vai te pedir? Em primeiro lugar, a liberdade. Ele vai querer que você sacrifique a sua liberdade. Mamon vai querer que você sacrifique a sua espontaneidade em lidar com dinheiro. Mamon, ele vai dizer para você assim: se você não fizer isso, se você não der isso, você vai para o inferno. Essa voz, ela não vem de Deus, ela vem de Mamon. Mamon vai exigir de você a lei cumprida. Ele vai exigir de você 10% literais. Do bruto ou do líquido? Ele vai dizer qual que é, se é do bruto e do líquido. Está descrito certinho para você. E você vai estar aprisionado dentro dessa lógica. E você vai fazer ofertas e sacrifícios para Mamon. Você não vai trabalhar na graça. Você vai trabalhar na base da lei. Você não vai dar uma oferta de amor. Você vai dar uma oferta por obrigação. Você não vai dar uma oferta porque você quer o bem do teu próximo, porque você tem prazer enorme em dividir, em repartir o que Deus tem te dado. Você vai fazer porque você está amarrado dentro de um sistema que te obriga a fazer. Sua liberdade, foi para o espaço. Não tem liberdade, não tem espontaneidade. Esse caminho é difícil. E entendam bem, eu não estou dizendo assim, então não tem mais 10%, pastor? Então, depende, porque no Evangelho tudo fica mais, é uma coisa muito particular do que está acontecendo no teu coração. Às vezes você dá 10% e você está aprisionado, e o outro dá 20, 30, 40 e está pulando de alegria, de felicidade. Então é relativo, percebem? O que está acontecendo na sua alma, no seu coração, na hora que você se relaciona com o dinheiro. O ponto é, Mamon vai te pedir a sua liberdade. Vai acabar a sua espontaneidade, vai acabar a sua autonomia como indivíduo de dizer, eu faço isso convicto disso, porque eu quero fazer isso. E nós, como batistas em especial, isso é fundamental, porque a gente crê na liberdade de consciência do indivíduo. Quando eu venho batizar alguém aqui, eu não pergunto, você está aqui de livre e espontânea vontade? Pergunto isso, principalmente se for criança, se for adolescente, para que não esteja aqui porque o pai obrigou. Essa autonomia, ela é essencial também na hora que a gente lida com recursos financeiros, em especial com dízimos e ofertas na igreja. Liberdade. Deus trabalha com liberdade. Mamon, prisão. Segundo lugar, o que ele vai exigir de sacrifício seu? A sua generosidade.
Quando o mamon ele entra no nosso coração e toma conta do nosso ser, da nossa alma, quando a gente começa a se relacionar com o dinheiro como se ele fosse um ídolo, a nossa generosidade ela acaba, ela não floresce, ela não nasce na nossa alma e no nosso coração. A nossa generosidade é esquecida e mamon exige esse sacrifício, e a gente começa a trabalhar na chave da mesquinharia. Essa pergunta é do bruto ou do líquido? Venhamos, meus irmãos e irmãs. Eu sei que às vezes isso pode ser uma dúvida genuína do coração de alguns, tá? Então eu quero fazer essa ressalva. Mas muitas e muitas vezes esse tipo de dúvida é por conta de uma mesquinharia do coração. É uma falta de generosidade do coração. A pessoa ela quer dar até os centavos certinho para cumprir com a obrigação dela para falar, ufa, consciência limpa. Gente, cadê a generosidade? Não, eu vou fazer isso para agora sobrou o que é meu. Cadê a generosidade? Quando a gente traz uma oferta de amor na igreja, quando a gente traz uma oferta para cobrir uma cesta básica que alguém está precisando, quando a gente tira um dinheiro do bolso para dar um recurso para um espaço cultural, para fazer alguma coisa na comunidade, quando a gente dá o nosso dízimo, gente, tem que ter generosidade no nosso coração. A gente tem que se sentir privilegiado de poder partilhar. Na hora que você está na dinâmica familiar e tem um sobrinho seu, de 18 anos, que não tem condição de fazer uma faculdade EAD que custa R$250 por mês, e você está fazendo churrasco todo final de semana, você não pode olhar para isso e simplesmente fingir que não é com você. Será que não dá para pegar e pagar a faculdade do sobrinho, para dar uma força para o sobrinho para ele fazer uma faculdade? Generosidade, não é com pesar, não é por obrigação, é generosidade, que alegria poder ajudar, que alegria poder contribuir, que alegria poder dividir. Agora, mamon, ele vai dizer para você assim, não, que generosidade. Calcule os centavos, faça contas, veja lá se vai dar para você comprar aquela carne lá, ou se você vai ter que ir para um colchão duro. Faça os pormenores aqui, não é bem assim, faça, sabe? E aí você começa a colocar um monte de a prioris, um monte de pré-requisitos para você ser generoso. Duas vozes, a de Deus e a de mamon. Outra voz e outro sacrifício que mamon vai exigir de nós, caso o nosso coração esteja rendido totalmente ou parcialmente a ele, a nossa percepção de fraternidade, a nossa percepção comunitária. Quando a gente pensa uma igreja, quando a gente pensa uma comunidade religiosa, isso aqui não é um clube que você paga uma mensalidade e se você não pagar o financeiro vai ligar para você e falar assim, ó, mandei de novo o boleto no seu e-mail lá, hein? Tem uma multa, paga, senão você... Não tem isso aqui, graças a Deus. Não tem uma lista de dízimos e ofertas na porta lá para cobrar você se você deu, se você não deu, não tem isso. Por que não tem isso? Não tem isso porque a gente não é clube, porque a gente não é uma instituição qualquer. Nós somos comunidade de Jesus, nós somos família de Deus. A tua dor, ela é a minha dor, a minha dor deve ser a sua dor, as nossas alegrias são as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas angústias são todos partilhados, nós estamos juntos. Eu não sei vocês, mas depois de uma pandemia como essa, eu morri de saudade de vocês. Eu morria de saudade da igreja, eu morria de saudade desse convívio, porque a gente é família, porque há algo de fraternidade acontecendo aqui. E quando a gente é família de verdade não é aquela que ama da boca para fora. Tem hora que o calo aperta, e aperta financeiramente. E quando aperta financeiramente, o que a gente faz? Quando a gente ama verdadeiramente? A gente partilha o que a gente tem, a gente partilha comida, a gente partilha recurso financeiro, a gente ajuda a pagar a conta do outro.
A gente faz tudo o que tiver ao nosso alcance para todo mundo estar assistido. Não à toa, nós estamos distribuindo mais de 100 cestas básicas indo para o 5º mês. Hoje o Carlos fez a conta de quantas toneladas de alimento a gente entregou nesse tempo. Por quê? Porque é a dor do outro, é comunidade. É comunidade aqui, é comunidade no nosso bairro, a gente está junto aqui com todo mundo. E se tem alguém sofrendo, a gente precisa partilhar. Só que Mamon vai dizer para a gente assim: não é comunidade. Não é a dor do outro. Não é o seu dinheiro. É a sua família. É o seu bem-estar. É a sua prosperidade. É o seu futuro. São as suas férias. São os seus planos. É essa a voz que Mamon vai dizer, boicotando a fraternidade que deve existir no seio da igreja de Cristo Jesus, boicotando e sabotando o evangelho da graça de Jesus, que nos faz o corpo de Cristo. Olha a imagem que o apóstolo Paulo usa, o corpo de Cristo. E quando o pé precisa da mão, a mão tem que estar disponível para o pé. Porque todo mundo faz parte do mesmo corpo, todo mundo sofre junto, todo mundo chora junto. Mateus 6, de 3 a 4, diz o seguinte: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Eu gosto muito desse texto de Jesus, quando ele diz isso, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz. Porque essa fraternidade, ela está num nível tal de espontaneidade, de amor recíproco, em que a gente dá, em que a gente distribui, em que a gente oferta, em que a gente partilha, para que a nossa comunidade esteja bem, em que não há nenhum resquício de vaidade no coração daquele que doa. Não há resquício de vontade de se aparecer daquele que quem faz. Aquele que estende a mão, ele o faz numa naturalidade, num movimento tão gratuito, tão generoso, tão amável para com o corpo no qual ele está inserido, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda fez e nem a esquerda sabe o que a mão direita fez. Partilha, comunidade. Nós precisamos ser essa igreja. Se a gente quiser ser uma igreja alinhada ao segmento de Jesus, pessoas que seguem o Cristo, isso envolve necessariamente nós estarmos atentos entre nós, para haver cuidado mútuo, a percepção de que nós estamos juntos, a relativização do meu próprio recurso. Não é só meu. Quem disse que é meu? Quem disse que é meu? Mas eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz por merecer. Quem disse que é isso que a gente aprende no Evangelho? Isso é Mamon, isso não é Deus, isso não é Jesus. Mamon também pede outra coisa para nós. Ele pede para a gente sacrificar a segurança que nós temos em Deus. Sabe aquele versículo tão conhecido de Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta? Mas se você der aquela cesta básica, olha lá, hein? Ah, mas e se você fizer aquilo? Olhe lá, hein? Essa é a voz do Mamon. É a voz do Mamon que é contrária à generosidade, que é contrária à partilha, que é contrário a esse gesto de doar. Nós temos segurança no Senhor, meus irmãos e irmãs. Às vezes o que a gente tem financeiramente, monetariamente, às vezes não é algo que nos dê condição de fazer aquela mega viagem de férias, às vezes não dá para a gente fazer planos tão longos, às vezes não dá nem sequer para poupar. Mas algo elementar da nossa fé é a certeza de que nós temos um Deus que nos sustenta. É a certeza de que nós temos um Deus que não vai deixar faltar vestimenta, comida e bebida para você. Um Deus que vai prover a sua casa. Talvez não do jeito que a gente gostaria, não do jeito mais confortável que a gente almejou,
Não do jeito que a gente planejou, mas Ele vai prover. E olha, eu tenho as minhas desconfianças a respeito de quem tem um coração mais generoso. Eu não sei se os generosos são aqueles, sabe, que sempre estão em abundância, sobrando, sabe, estão vivendo aquele mar de dinheiro, com tudo garantido, com tudo certinho. Eu conheço muita gente que tem muito pouco, mas sempre tem o que repartir, sempre tem um coração generoso, e tem uma confiança de que Deus vai sustentar. Quantas vezes eu me lembro, por exemplo, do meu avô. Meu avô é assim, era um leitor da Bíblia, levava minha avó para a igreja e não ia muito para a igreja não, ficava lendo a Bíblia na casa dele. Mas quantas vezes que eu vi o meu avô, que não era nada rico, tudo contadinho ali no limite. Eu sei disso porque a minha mãe, que tinha acesso na época à conta corrente dele para ajudá-lo, teve um indivíduo, uma pessoa que não passou e tocou a campainha dele, que não saiu com alguma coisa de lá. Não teve um prato de comida, alguma coisa que ele entregou, um dinheiro que ele deu. Ele sempre estava disponível para dar. Eu falava assim, puxa vida, avô, tá maluco, vô? Deixa ninguém vai passar aqui, não vai receber nada. Uma segurança em Deus. Nós precisamos aprender a ter essa segurança, essa confiança. Gratidão. Isso tem a ver com gratidão. Uma gratidão que sabe reconhecer no fundo do coração, no fundo da alma, que tudo vem de Deus. Um tipo de gratidão que sabe reconhecer que não tem nada que não venha do Senhor. Se o Senhor te deu alguma coisa na sua vida, se você chegou até aqui, é pela graça de Deus. Ah, mas eu trabalhei, mas eu conquistei, mas eu fiz, foi a minha estratégia de investimento. Não se engane e não espere a vida testemunhar que não foi isso que você está achando que foi. Porque a vida, como diz o poeta brasileiro, é uma roda gigante. Você está lá em cima, de repente, está embaixo. Quem não se lembra de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York? Quantas histórias de suicídios, gente. Gente rica, gente abastada se matando. Quantas pessoas nessa pandemia não passando um sufoco financeiro? Pessoas em instabilidade. A vida nos surpreende. E nós precisamos aprender a ser gratos por tudo que nós temos, seja no muito, seja no pouco. Gratidão, para saber que tudo que temos vem do Senhor. O ar que a gente respira, a gente não paga. Não cai no seu cartão de crédito a mensalidade do ar lá, que nem cai o Netflix. Não cai, é de graça. E quem dá para a gente esse ar é o Senhor. Quem dá vida para a gente é o Senhor. E tudo isso pela graça dEle. Mamon também, ele pede como sacrifício, sabe o quê? Pessoas. Talvez lá na antiguidade, fossem pessoas humanas até, muitos casos de sacrifícios humanos. Mas aqui também a gente sacrifica humanos. Talvez não dentro de, como se fosse um filme de terror, mas a gente sacrifica pessoas. E a gente sacrifica pessoas quando o Mamon pede para a gente esse sacrifício, fazendo com que a gente precifique o outro, fazendo com que a gente precifique amizades, que a gente precifique o tempo que a gente gasta com cada um, fazendo com que a gente precifique o tempo que a gente investe com a nossa família, fazendo com que a gente precifique o tempo que eu brinco com meu filho, fazendo com que a gente precifique as relações com os colegas de trabalho. Eu vou tomar café com aquele ali, porque com aquele ali eu sei que eu posso crescer. Você está sacrificando pessoas em prol do quê? Em prol de dinheiro, gente. Mamon faz isso, faz com que a gente fique tão cego, que toda maneira com que a gente se relaciona com o outro, ela passa a ser quantificada. Pessoas deixam de ser humanos e passam a ser objetos que são usados por nós para que a gente possa obter mais dinheiro, mais riqueza, mais recurso.
Qual recurso financeiro eu vou ter se eu ficar brincando de carrinho com meu filho de 3 anos? O que eu vou ganhar com isso? Nada. Não vai ganhar dinheiro nenhum. Você vai ter o privilégio de ser pai. Vai ter o privilégio de ser mãe. Agora, se você ficar no trabalho fazendo hora extra, virando, não de maneira específica, num momento específico, num momento de urgência, mas a sua vida de trabalho inteira ser isso, você vai sacrificar seu filho, você vai sacrificar sua mulher, você vai sacrificar sua família, você vai sacrificar seus irmãos e irmãs em Cristo, você vai sacrificar, até o seu pastor vai para o brejo, porque você não vai ter tempo nem para tomar café comigo, você vai ter. A gente não vai se encontrar, a gente não vai ter tempo para conversar. Mamon, ele pede para a gente sacrifícios, e sacrifícios muitas vezes humanos. Por fim, sabe o que ele pede para nós? De alguma maneira atrelada a tudo isso, o sacrifício da nossa humanidade. Mamon, ele pede para a gente de maneira assim, sorrateira, bem baixinha no nosso ouvido: se desumanize, se desumanize. E ele tem o poder de nos desumanizar. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, de 3 a 10. 1 Timóteo 6, de 3 a 10. Paulo diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas, malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aí ele continua: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tudo alinhado, né, com tudo que a gente escuta às vezes na TV, né? De alguns televangelistas, gente. Assim, é surreal, né? A hermenêutica e a interpretação que alguns camaradas têm da Escritura e da Bíblia. Se contentem com o que comer e o que vestir. E esse finalzinho que eu queria destacar: o dinheiro, gente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. É esse amor ao dinheiro que faz 2 irmãos se matarem por causa de herança. É o amor ao dinheiro que faz com que irmãos em Cristo deixem de se falar para sempre. É o amor ao dinheiro que faz com que uma filha mate o pai e a mãe. O amor ao dinheiro faz com que os homens, com que a humanidade viva dessa maneira maluca, caia nessa tentação e ceda a esses desejos, como ele disse aqui, descontrolados e nocivos, que nos levam a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, olha a urgência dessa mensagem, olha o perigo que todos nós aqui estamos correndo. A gente não pode servir a Mamon, a gente não pode ter o dinheiro como ídolo, ele não pode ser o nosso Senhor, porque caso contrário a gente vai constantemente cair no egoísmo, cair no orgulho, cair na ganância, na insensibilidade, na falta de empatia pelo outro. E o pior de tudo, dentro dessa lógica, pessoas ainda vão se tornar vítimas desse sistema. E sabe quando a gente se torna
vítima, a gente para de apaziguar com sacrifícios a Mamon e a gente começa a se tornar o auto-sacrifício dele, é quando você começa a olhar para você, olhar para sua casa, olhar para sua família e você fala assim: eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou um bom pai, eu não posso pagar natação para o meu filho, eu não sou um bom marido, porque eu não posso pagar uma baita de uma viagem para minha esposa. Eu não sou uma boa pessoa, porque eu não consigo achar um emprego. Eu não sou uma boa pessoa, porque agora eu fui demitido, e eu estou tentando e não estou conseguindo. Eu sou um nada, eu sou um lixo. Essa voz que diz para você que você é um lixo, porque você não tem aquilo que talvez seu vizinho tem, ou aquilo que você vê na TV, isso é Mamon. É Mamon que diz para o moleque da periferia e fala assim: ó, vai roubar, por quê? Para comprar um Nike Shox. Gente, Nike Shox, já passou um tempão do Nike Shox, mas eu lembro disso aí. Gente, é triste, porque é Mamon, sabe? É ídolo. É comprar o que não tem com dinheiro que não tem e comprar o que não precisa. Isso é Mamon, que está te precificando, que está dizendo qual a sua cifra, quanto você vale, sabe aquela etiquetinha assim, o valor? Você é precioso para o Senhor, você é preciosa para o Senhor. Não caia na voz de Mamon. Não é porque você não mora no bairro X, não é porque você não tem o Y, não é porque você não teve a oportunidade A, B ou C. Você continua sendo um humano, amado pelo Senhor. Não aceite se desumanizar, porque você não tem talvez o status social que a sociedade exige, você não tem as roupas que a sociedade diz que você tem que ter, porque você não tem acesso a lugares que você gostaria de ter e não tem, porque você não come determinada comida, nada disso. Quem desumaniza é Mamon. Jesus vem restaurar, salvar e dar abundância de vida. Conclusão dessa mensagem nessa noite. E aqui é importante que fique claro para a gente, porque quando eu falo sobre não servir a Mamon, eu estou falando sobre mim, eu estou falando sobre vocês, estou falando sobre nós, mas eu estou falando sobre a IBQ. Estou falando sobre a maneira como a gente pensa dinheiro, como a gente planeja as nossas finanças. Nós não estamos aqui para servir a Mamon, nós estamos aqui para servir ao Senhor, crendo na provisão dEle, crendo no cuidado dEle, crendo e lidando com dinheiro da maneira como o Evangelho nos ensina. Então não vai ter um dia nesse púlpito que alguém vai te constranger em relação a dinheiro. Não vai ter um dia nesse púlpito que alguém vai te constranger para você dar mais. Não vai ter um dia nesse púlpito que alguém vai tentar manipular você para você poder ofertar alguma coisa a mais. Nunca. O que vai ser ensinado aqui é o Evangelho. E o Evangelho vai nos levar naturalmente para quê? Para vivermos com generosidade, em fraternidade, e numa relação com o dinheiro tal em que ele não vai ser um ídolo, ele só vai ser dinheiro. Ele vai ser algo para ser usado. E tudo que a gente tem, tudo que a gente ganha, vai ser compreendido como vindo do Senhor. Por isso, quando a gente pensa dízimos e ofertas aqui, a gente não está falando de lei, a gente não está falando de uma obrigação, a gente não está falando de algo que tem que ser feito com pesar, com medo, com culpa. A gente não está falando que você tem que se sentir constrangido ou tem que dar alguma coisa entristecido. Muito pelo contrário. A maneira como essa comunidade lida com dinheiro é exorcizando o Mamon. Exorcizando o Mamon, para que a gente entenda que nós, como filhos e filhas de Deus, nós trabalhamos com voluntariedade, nós trabalhamos com generosidade, nós trabalhamos com gratidão ao Senhor, nós fazemos tudo em alegria e tudo para o Senhor. É essa
a maneira com que você tem que vir aqui dar uma oferta, com que você tem que contribuir com o seu dízimo, e é essa maneira que o Evangelho nos ensina a lidarmos com dinheiro. Você nessa noite está sendo desafiado, você está sendo desafiada a olhar para o teu coração e a se perguntar sinceramente: tem alguma coisa do teu coração ainda que está numa situação de devoção a Mamon? Quanto que o dinheiro afeta as suas emoções, a sua vida, a sua caminhada? O quão decisivo ele é para você se sentir plenamente feliz, plenamente grato, plenamente satisfeito, plenamente cheio de Deus. Se há algo ainda aqui do dinheiro, das riquezas que comprometam o teu estado de paz em Cristo Jesus, talvez seja nessa noite que você tenha que colocar isso diante do Senhor. Talvez seja nessa noite que você tenha que ressignificar, rever, desconstruir a maneira como você lida com riqueza e com dinheiro. Porque segundo as Escrituras, segundo o Evangelho, se tiver uma roupinha para vestir, se tiver o que comer, já dá para ser feliz, já dá para ser feliz. E olha lá, hein, eu vou falar sem medo de errar. Eu sei que aqui todo mundo tem mais do que só isso. Todo mundo tem além do que roupa e do que comida. Então, gente, que a gente revisite a maneira da gente lidar com as nossas, com aquilo que o Senhor nos colocou nas mãos. Que a gente seja bons mordomos de cada centavo que está nas nossas mãos. E que a gente possa parar de maneira definitiva de sacrificar a nossa humanidade, de sacrificar os outros, sacrificar a nossa segurança em Deus, sacrificar o nosso senso comunitário. Isso aqui é nosso, tudo nosso. Quando você dá alguma coisa aqui para IBQ, você tem que saber isso, é a minha família espiritual, minha casa de oração, são os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus amigos. Sacrificar a nossa generosidade, que é isso? Ter um coração generoso, sabe? Mesquinharia do bruto e do líquido, gente, pelo amor de Deus, sai dessa, supera essa, vamos para outra fase. Vamos dar contente, vamos dar feliz, vamos fazer a coisa do jeito que tem que ser, em liberdade. Não é porque o pastor mandou. Por isso que essa mensagem é meio perigosa, viu, Cid? Não é porque eu estou mandando, não. Eu estou aqui na expectativa para que o Espírito Santo toque o seu coração e faça a obra. Só isso. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor não é um ídolo. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque no Senhor nós temos tudo. Senhor, continua nos enchendo do Teu Espírito, continue nos dando a Tua alegria, ó Pai, que a gente possa fazer e viver como viveu um John Wesley, por exemplo, alguém que entendia que tudo aquilo que ele ganhava era para dividir, alguém que terminou a sua vida e não tinha uma poupança, não deixou nada para o futuro, tudo que recebeu, deu, tudo que tinha, partilhou, tudo que estava nas suas mãos, generosamente assistiu aos pobres. Ó Deus querido, possamos ter uma experiência com o Senhor a respeito de dinheiro nessa noite, poder sair daqui com o nosso bolso definitivamente convertido. É o que eu te peço, por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém.